Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 16 de novembro de 2021. O arriscado plano da China de semear nuvens em mais da metade de seu território. Pequim é uma das cidades mais poluídas do mundo, mas quando acontece uma reunião política importante ou um evento de relevância internacional, o céu fica limpo, azul, e a luz volta à cidade. E isso não é coincidência. O governo chinês vem usando programas de manipulação do clima há anos e, em dezembro do ano passado, deu um passo além e anunciou sua meta de expandir substancialmente sua capacidade operacional nessa área. A China planeja expandir seu programa de chuva e neve artificial para cobrir 5,5 milhões de quilômetros quadrados até 2025, quase 60% de seu território, quase 3 vezes o México. A iniciativa gerou preocupação em países vizinhos, como a Índia, em meio às incertezas sobre o impacto dessa tecnologia e tensões regionais. 3 objetivos. O governo elaborou um guia, anunciado em 2 de dezembro, para o desenvolvimento e expansão do programa de manipulação do clima. 3 objetivos específicos foram estabelecidos. O primeiro é que até 2025 a área afetada pelas operações para aumentar a chuva artificial ou neve alcance mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. O governo também quer, até a mesma data, que a área protegida por operações de prevenção de granizo chegue a mais de 580 mil km. Terceiro objetivo é que em 2035 um nível avançado geral seja alcançado por meio da inovação em pesquisas e tecnologias essenciais, bem como uma prevenção abrangente de riscos de segurança. O programa, afirma o comunicado, ajudará no socorro a desastres, produção agrícola, resposta a incêndios em florestas e pastagens, bem como na gestão de altas temperaturas ou secas incomuns, embora não forneça muitos detalhes sobre isso. O governo central definirá o quadro geral enquanto os diferentes ministérios e governos locais desenvolverão medidas concretas, geralmente recebendo generosos financiamentos, explica o jornalista Yuqi Wang, da BBC em Pequim. Wang cita, por exemplo, o caso da província de Gansu no norte, que anunciou metas imediatamente a partir da estratégia centrada no uso de drones. Foi em Gansu que a China lançou seu programa de modificação do clima baseado em drones capazes de causar chuvas, com o voo inaugural do Ganlin Chuva Doce, segundo a agência de notícias oficial do governo. Mas a chamada semeadura de nuvens não é uma tecnologia nova. Muitos países usam essa tecnologia semeadura de nuvem. A China já usa há muito tempo, a Índia também usa. Também se usa a técnica na África subsaariana e no nordeste do continente asiático, onde há muitas secas problemáticas. Na Austrália também, explica Dhanasree Jayaram, especialista em clima na Academia Manipal de Educação Superior em Karnataka, Índia. No entanto, diz Jayaram, a escala dos projetos existentes não é tão grande quanto o plano de Pequim. A semeadura de nuvens consiste na pulverização de compostos químicos como iodeto de prata nas nuvens. As partículas das substâncias funcionam como núcleo de condensação para o vapor, gerando chuva. As primeiras pesquisas sobre a técnica começaram no final da década de 1940, principalmente nos Estados Unidos. Mas ainda existem grandes questionamentos sobre esse método. Pesquisadores da Universidade Nacional de Taiwan afirmaram, em artigo publicado em 2017, que a falta de coordenação nas atividades de manipulação do clima pode levar a acusações de roubo de chuva entre países vizinhos. Ainda não há evidências científicas para apoiar esse tipo de acusação, diz Moore, mas as monções asiáticas dependem de um equilíbrio delicado. Um dos impulsionadores das monções é a diferença de temperatura entre o Planalto tibetano e o Oceano Índico.
Então, se você fizesse alterações significativas no Planalto tibetano, poderia ter um efeito bastante drástico, afirma. Há um plano de engenheiros chineses para realizar um projeto de semeadura de nuvens em grande escala em todo o Planalto tibetano, embora esta iniciativa não tenha apoio nacional. Não acho que a tecnologia em si seja alarmante. Pode ser útil. E cada um tem soberania no seu território. Mas o problema surge quando você faz unilateralmente algo que afeta outros países. O que acontece, por exemplo, se algo dá errado com esse tipo de tecnologia, quem vai pagar? Questiona. Os especialistas consideram urgente estabelecer uma agência internacional para regular essas práticas e possíveis conflitos. O que os chineses fazem não é nada mais do que acontece no planeta, nos fenômenos naturais que acontecem sob a responsabilidade dos espíritos, como esclarece Allan Kardec no Livro dos Espíritos nas questões abaixo 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que hede ou se reúne em massa. Em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido. Uns, sim, outros, não. Faço uma comparação figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos, acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro, executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material, mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. O espírito Miramês pela psicografia de João Nunes Maia comenta essa questão no livro Filosofia Espírita volume 11, como já dissemos, nem todos os espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza têm plena consciência do que estão fazendo. Somente a têm os dirigentes dos fenômenos. A massa é composta de operários mais ou menos conscientes do que fazem, sendo que alguns deles se alegram pelos distúrbios da natureza. Mas, Deus usa de todos os seus filhos, mesmo os mais novos na pauta da vida, lhes dando a tarefa que sua evolução permite realizar. Com isso, e no perpassar do tempo, o seu bastão se encherá de experiências, do que pode recolher para a transformação da sua liberdade no futuro. Os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo, e se expressam, na sua grandeza, como arcanjos divinos. Para que cheguem a esse ponto, passam por fieiras de milênios incontáveis, e esses bilhões de anos lhes deixam marcas das leis que devem ser respeitadas. Eles atuam com amor e por amor à suprema sabedoria do universo. Os espíritos que têm conhecimento de causa são poucos, na direção de todos os acontecimentos, porém, Deus está sempre operando em todas as causas, para que os efeitos estejam ligados a elas pela lei de ação e reação. Se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo,
que existe, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos. É nesse entender que os grandes santos beijavam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos e o próprio ar, como sendo seus irmãos circulando na criação, dando e esplendendo vida. A doutrina dos espíritos, sendo a volta do Mestre dos Mestres à Terra, vem por amor e misericórdia nos revelar muitos segredos da natureza, para conscientizar o homem de onde ele veio e para onde vai, mostrando, outra sim, que a humanidade não se encontra só, está rodeada de testemunhas espirituais, que trabalham incentivando a todos a levarem a sua cruz, no aprendizado geral de todas as criaturas. Não podes viver sozinho. Mãos inumeráveis estão te ajudando, tudo te ajuda a viver e a progredir. Por que não fazes o mesmo? A inteligência que o ser humano possui é a força da divindade para erguer a matéria e a luz da razão, e o tempo é o instrumento desta operação maior. Nada se perde, bem o sabes, e nada se cria. Sabemos mais ainda que tudo cresce por ordem divina, e pode começar pelos processos humanos, por vezes inconscientes. Mas, quem agora está lendo já perdeu a ignorância desses fatos, e pode ajudar na cocriação da luz do conhecimento. Não temas os acontecimentos que se processam em todas as direções do existir. Eles estão sendo vigiados pelos agentes do Senhor, e quando Deus consente, sendo Ele a inteligência suprema, não temos de discutir. Quando presencias um efeito em teus caminhos, procura imediatamente a causa, que logo saberás o porquê dos efeitos e as suas lições. Os espíritos a que hoje chamas de inferiores, amanhã serão superiores. Os que hoje obedecem ao comando de seus irmãos maiores, no porvir irão comandar. Os valores são iguais em todos nós, porque Deus é justiça e, mais ainda, é amor. A doutrina que abraçamos vem nos revelar o máximo que podemos suportar, e a vida dá a cada um, segundo as suas necessidades. Balneário Gaivota, 16 de novembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.